Olá, irmãos. Vamos avançar aqui na nossa matéria de fluxograma. E eu queria começar aqui fazendo uma breve recapitulação do que a gente tem visto até aqui. O método de fluxograma que eu estou ensinando a vocês é esse método, que é o método que eu sigo, que eu chamo de o método OPA. Observe o texto, onde você identifica as sentenças e então separa as orações em linhas específicas. Segundo, você produz o fluxograma marcando a relação entre as orações com espaçamentos. Se as orações estão coordenadas entre si, elas ficam no mesmo nível. Se elas são subordinadas, elas ganham um espaçamento. Então, se uma oração A é subordinada a uma oração B, ela ganha um espaçamento em relação a esta oração B, ok? E, em terceiro lugar, você analisa o fluxograma. Você vai identificar como as orações estão relacionadas. É uma oração relacionada por coordenação ou por subordinação? E depois, então, você identifica o tipo de relação. Aquela relação de coordenação é uma adição, é uma progressão, é uma alternativa? E aquela relação de subordinação, ele está explicando o quê? Ele está explicando a circunstância, ele está explicando uma qualidade, ele está definindo alguma coisa. Então, esse é os 3 passos principais na produção ou na realização de um fluxograma. E nós estamos estudando agora esse terceiro passo, que é a análise do fluxograma, ok? E como eu disse a vocês, na análise do fluxograma, é quando você identifica ali a relação entre as orações para que você, então, possa tirar o esboço do seu sermão. Lembre-se, o grande valor, o principal valor do fluxograma é você formular o esboço do seu sermão, certo? Esse não é o único valor. Eu vou mostrar depois a vocês outros valores do fluxograma, outras vantagens. Mas, por hora, o que eu quero, então, mostrar para vocês, ou começar, então, agora, é mostrar a vocês como a análise do fluxograma leva você para a ideia central, ou, desculpe, para o esboço do seu sermão. E lembre-se, o esboço do sermão, ele é formado de basicamente 2 coisas. Em primeiro lugar, ele é formado de uma ideia principal, que pode ser tanto uma ideia homilética quanto uma proposição. Isso é ensinado aqui no curso de pregação da Escola Teológica Charles Spurgeon. No curso de pregação, eu tanto ensino como preparar um sermão com base em uma ideia homilética, como um sermão com base em uma proposição. Resumidamente aqui, uma ideia homilética é uma frase central, é uma sentença, uma oração com sujeito e predicado, que é aquilo que vai nortear todo o seu sermão. Como, por exemplo, precisamos amar o próximo. Ou então, a Igreja de Cristo deve pregar o Evangelho. Essa é a frase que vai nortear o seu sermão. É o assunto principal do seu sermão. E o sermão, então, os pontos, então, vêm a partir dessa ideia homilética. Ou então, você pode preparar um sermão em torno de uma proposição, que é aquilo que você está se propondo a fazer no sermão. É quando você faz algo do tipo: hoje eu quero mostrar a vocês 3 maneiras de pregar a palavra. O texto bíblico nos ensina 4 formas de fazer discípulos. Então, citando exemplos aqui, a proposição é uma outra forma, e os pontos, então, vão surgir dessa proposição. Agora, tanto a ideia homilética e os pontos, quanto a proposição e os pontos, elas surgem daquilo que é chamado de ideia exegética, ou ideia central do texto. O que é uma ideia exegética ou uma ideia central do texto?
é um resumo do ensino do texto. É aquilo que resume o que um texto bíblico está falando. Então, a ideia exegética de um texto, ou nós vamos chamar aqui nessa aula de a ideia central de um texto, veja bem aqui a diferença que eu estou fazendo entre a ideia central do texto e a ideia de um sermão, ok? Então, a ideia central do texto vai se tornar a ideia homilética ou a proposição e os pontos do seu sermão. A sua ideia exegética vai ser transformada no esboço do seu sermão. Então, quando você descobre a ideia exegética de um texto, você então estará pronto para desenvolver o esboço do seu sermão. Então, quando você tem a ideia central do texto, você vai pegar aquela ideia central e transformar ela em ideia homilética e pontos do sermão, ou proposição e pontos do sermão. Então, para que você produza o seu esboço, você precisa saber como identificar qual é a ideia central do texto. Formular uma declaração que resume qual é a ideia exegética, qual é a ideia central de uma passagem bíblica. Então, uma vez que você analisou o fluxograma, e você então identificou as relações, você identificou as relações de coordenação, de subordinação, que tipo elas são, agora então o que você deve fazer é identificar a ideia central. Então, antes de produzir o esboço, você identifica a ideia central. A ideia central de um texto, ela pode ser identificada através dessas duas perguntas. Essa é a proposta clássica, o ensino clássico, de como você identifica qual é a ideia central de um texto. Você primeiro pergunta, qual é o assunto do texto? E, em segundo lugar, o que o texto fala sobre este assunto? Então, a sua resposta a essas duas perguntas vai formular a ideia central do texto. Se você tem um texto e você então pergunta qual é o assunto desse texto, e você então descobre qual é o assunto desse texto, e em segundo lugar você pergunta o que o texto fala sobre esse assunto, e quando você descobre o que o texto fala, tendo então em suas mãos a resposta para essas duas perguntas, você estará pronto para formular a ideia central do texto. Então, o que nós vamos fazer aqui é tentar utilizar o fluxograma ou ver como o fluxograma ajuda você a responder a cada uma dessas perguntas. E no final você vai ver que o fluxograma realmente facilita muito você saber qual é o assunto do texto e o que o texto fala sobre este assunto. E aí você vai ver que uma vez que você tem a resposta para essas duas perguntas, você vai formular o seu esboço com muito mais facilidade. Então vamos aqui para a primeira pergunta. Qual o assunto do texto? Como é que você utiliza um fluxograma para identificar qual é o assunto de um texto? Em primeiro lugar, você precisa olhar o contexto do texto, ok? Então, não tem como você identificar qual é o assunto de um texto sem olhar aquele texto dentro de um contexto, certo? Então, nesse sentido, o fluxograma não é suficiente para lhe dar o assunto do texto. É preciso que a gente seja sincero a bem de uma boa hermenêutica aqui. Se você quer encontrar qual é o assunto de um texto, você sempre precisa ver como aquele texto está localizado dentro de um contexto. Qual é o que o autor estava querendo falar, porque nenhum texto vem sozinho, ok? O texto vem acompanhado de outras ideias.
Agora, uma vez que você entende qual é o contexto imediato, e no nosso curso de pregação eu ensino a olhar o contexto imediato também, você agora, aí sim, você vai para o seu fluxograma. E você vai olhar o que no seu fluxograma? Em primeiro lugar, você procura no seu fluxograma se o assunto do texto está expresso na oração principal. Na grande maioria dos casos, a oração principal indica o assunto do texto. Por exemplo, em Hebreus capítulo 12, quando diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A oração principal é: corramos com perseverança a carreira. Então, essa é a oração principal. E essa oração principal está me indicando qual é o assunto. Qual é o assunto daquele texto? É a perseverança. O autor de Hebreus está falando sobre perseverança. Este é o assunto do texto. Correr a carreira com perseverança. O autor, então, está querendo nos falar a respeito de nós caminharmos a nossa vida cristã com perseverança. Então, qual é o assunto daquele texto? É a perseverança na caminhada cristã, ou na corrida cristã. Este é o assunto do texto e você descobriu o assunto do texto através de observar a oração principal. E vocês vão ver nos exemplos, nos muitos exemplos que a gente ainda vai fazer, que geralmente o assunto do texto é expresso nas orações principais. Ou então, se você quer ainda continuar a sua análise, veja se as orações subordinadas à oração principal indicam o assunto. Por vezes, irmãos, a oração principal, ela tem orações subordinadas que são orações de apoio, que explicam algo da oração principal. E por isso você acaba descobrindo o assunto do texto não só com a oração principal, mas com as orações que são subordinadas à oração principal. Você vê isso em alguns textos. Por exemplo, em Tito capítulo 2, quando é dito lá: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedades e a paixões mundanas, e por aí vai. Então, note que a oração principal é: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa é a oração principal. Então, nisso você já percebe que o assunto ali daquele texto está girando em torno da manifestação da graça de Deus. O apóstolo Paulo vai falar sobre a manifestação da graça de Deus. Só que essa oração principal tem uma oração subordinada muito importante. Ele diz: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que... Então, esse educando-nos aqui tem uma força muito grande, de tal forma que você precisa conceber isso no assunto. Então, o assunto do texto é que a graça de Deus se manifestou salvadora, educando. Então, qual é o assunto do texto? É o papel educador da graça salvadora. O apóstolo Paulo vai falar do papel educador da graça salvadora. E aí vem o valor do contexto, porque no contexto o apóstolo Paulo estava falando de diversas classes dentro da igreja e do comportamento esperado por diversas classes dentro da igreja. Então ele chega nesse texto e diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, educando. Então, o assunto que ele vai falar é o papel educador da graça salvadora. Esse é o assunto do texto. Outro exemplo está em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, é a oração principal. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, é uma oração subordinada à oração principal.
Só que essa oração subordinada, ela tem uma força muito grande ali no parágrafo. Veja, por exemplo, ele vos deu vida, estando vós mortos. Então, qual é o assunto do texto? O apóstolo Paulo vai falar da salvação ou da vida que recebemos quando estávamos mortos. E ele, então, começa ou vai falar, então, ali sobre esse estado de morto e depois ele fala do estado de vida, quando nós recebemos a graça de Deus. Então, qual é o assunto de Efésios 2? É a vida dentre os mortos que nós recebemos. Deus nos deu vida quando estávamos mortos. Esse é o assunto de Efésios 2, a partir do versículo 1. E eu descobri o assunto não só olhando para a oração principal, ele vos deu vida, como também olhando para a oração secundária ou subordinada, estando vós mortos, ok? Então, você tanto olha a oração principal, como é bom também dar uma olhada nas orações que são subordinadas à oração principal e ver como essas orações subordinadas contribuem para a oração principal. Mas outro fator também importante de você ver são as relações entre as orações principais. O que são orações principais? São quando você tem orações principais que são coordenadas entre si, ok? Então, você tem ali uma oração principal e outras orações principais coordenadas a ela. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Também você precisa ver essa relação entre as orações principais para você identificar o assunto. Um bom exemplo disso está em 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo menciona: ainda que eu fale a língua dos homens e tal, e tal, e tal, ainda que eu fale isso e isso, ainda que eu faça isso. Então, você tem ali uma série de orações principais que são coordenadas entre si, e então você percebe que o assunto daquele parágrafo, veja bem, daquele parágrafo inicial, o apóstolo Paulo está tratando ali a respeito dando uma hipótese, certo? A questão hipotética, ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo. Então, ele está falando sobre a hipótese. O assunto do texto são hipóteses que mostram a superioridade do amor sobre os dons. Esse é o assunto ali daquele texto e você percebe que o assunto são hipóteses porque você tem várias, ok? Então, se você olhar esses três elementos, você vai conseguir identificar bem melhor qual é o assunto do texto. Agora, não se assuste como se você tivesse que memorizar isso daqui. Mais uma vez, você vai ver que com a prática, o fluxograma vai se tornar algo intuitivo para você. Você vai olhar para essas coisas não muito como um método na sua cabeça, mas muito mais como intuição. Você vai direto tentar identificar aquilo no fluxograma. Então, vamos aqui para um exemplo, um texto que nós já analisamos em Romanos 6, versículo 22, ok? Então, vamos aqui, mais uma vez, analisar esse texto. Você tem aqui duas orações, que são as orações principais, certo? Agora, porém, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Aqui são duas orações coordenadas. Vocês têm o vosso fruto para a santificação e vocês têm, por fim, o vosso fruto para a vida eterna. É a mesma ideia. Paulo está falando aqui de duas coisas que nós temos. Temos o fruto para a santificação. E eu poderia muito bem fazer isso daqui, ó, fruto para a santificação e para a vida eterna, ok? Então, o apóstolo Paulo está falando ou mencionando aqui aquilo que nós temos como resultado, como esse fruto. Nós temos o fruto da santificação e da vida eterna. E ele, então, aqui no versículo 22, nos diz duas causas disso. Primeiro, nós fomos libertados do pecado.
segundo nós fomos transformados em servos de Deus. E depois ele também fala algo sobre isso, utilizando agora o porquê, certo? E aí eu mostrei a vocês que o porquê geralmente está dando uma razão. Então, aqui ele fala de causas deste fruto, aqui, e aqui ele está dando razão, certo? Uma razão, respondendo por que Deus fez isso, por que que Deus nos deu esse fruto. Então, as causas são a libertação do pecado, a transformação em servo de Deus, e a razão é o dom gratuito de Deus, ok? Então, qual é o assunto desse texto? Você, então, vai olhar para as orações principais. Quais são as orações principais? Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. E você também tem que olhar para o contexto, ok? Então, você vai ver qual é o assunto que Paulo estava tratando aqui no contexto. Paulo estava falando do estado anterior. Romanos capítulo 6, como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos. Então, ele vai falar da vida no pecado. E então ele diz, agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, através da fé, através do batismo, ele vai mencionar isso, tendes então o fruto que gera santificação e, no final, vida eterna. Ok? Então, qual é o assunto que Paulo está tratando aqui? Paulo está tratando do fruto da santificação e da vida eterna. Este é o assunto desse texto. Paulo está tratando aqui que nós temos o fruto da santificação e da vida eterna. Ele está falando sobre este fruto. É o assunto central aqui. Então, se você for pregar nesse texto, você precisa saber que é sobre isso que Paulo está falando. Paulo não está falando sobre o salário do pecado. Não é este o assunto central aqui. O Romanos 6:23 é certamente o texto mais famoso, um dos textos mais famosos do Novo Testamento. Mas Romanos 6:23, ele faz parte de um parágrafo. E qual é o assunto? Por que que Paulo diz que o salário do pecado é a morte? Porque ele está tratando sobre o fruto da santificação e da vida eterna. Nós temos um fruto em nós que gera santificação e vida eterna. O que que causou isso? Por que que nós agora temos esse fruto de santificação e vida eterna? Primeiro, porque nós fomos libertados do pecado e transformados em servos de Deus. E por que que eu herdo a vida eterna? Porque o salário do pecado, ou seja, a recompensa da minha antiga vida era a morte. Mas o dom gratuito de Deus gera vida eterna. Então, as causas ou razões, podemos dizer assim, do fruto da santificação e da vida eterna é a libertação do pecado, transformação em servo de Deus e o dom gratuito de Deus. Então, Paulo está tratando aqui sobre este fruto de santificação e vida eterna. Então, qual é o assunto deste texto? Paulo está falando sobre o fruto da santificação e vida eterna. Agora, uma palavra de alerta muito importante aqui. Nós estamos falando sobre o assunto do texto, certo? Não é o assunto do seu sermão. Deixe o seu sermão para depois. Estude o texto. E como você está querendo saber qual é o assunto do texto, não imponha suas palavras. Não tente embelezar, não tente já encontrar algo legal. E o pior de tudo, não imponha suas ideias no texto. Não coloque assuntos no texto que não estão aqui. Por exemplo, Paulo está falando da graça de Deus que gera santificação e vida eterna. Esse fruto pode ser a graça de Deus, pode ser o Espírito Santo, pode ser um monte de coisa. Isso você vai estudar depois. Mas não vem ao caso aqui. O caso aqui Paulo está falando do fruto da santificação e vida eterna. Ponto final.
Agora, o que é santificação? O que é vida eterna? Que fruto é esse que gera santificação e vida eterna? O que é isso que acontece conosco que produz santificação e vida eterna? Isso você vai estudar depois. Isso é lá de estudo bíblico indutivo, do curso de pregação. Aqui o seu papel é fluxograma, certo? E você vai tentar identificar o assunto do texto com o seu fluxograma. Não coloque, portanto, palavras na boca do autor. Não imponha ideias aqui. Tente ser o mais cru possível. Então, qual é o assunto do texto? Olhe para o texto, veja as palavras do texto, veja como o texto está organizado e identifique o assunto do texto. Se o apóstolo Paulo fala, vocês têm o fruto para a santificação e para a vida eterna, então é sobre isso que ele está falando. Ele está falando desse fruto da santificação e vida eterna, ok? Então é isso, irmãos. Vamos dar uma paradinha aqui e na próxima aula, então, a gente parte aqui para a segunda pergunta importante para a ideia central do texto, que é o que o autor está falando sobre este assunto, ok? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.